Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo gravando aqui a nossa modesta biblioteca, um amigo me pediu, né? Falou assim, Pedro, você podia mostrar os livros, os títulos que você tem aí, tudo. E eu já tinha pensado em fazer isso pro canal mesmo, porque pode servir, né? De repente a pessoa vê, esse título eu me interesso, esse livro me interessa, eu gostaria de estudar isso e assim por diante. E aí já fica como uma indicação. Aí eu vou mostrando, vou comentar todos os livros que tem e de alguns eu vou dar uma ênfase, vou fazer mais comentários, né? Sobre o livro. Uns eu só vou falar, esse é o título X, e outros eu vou realmente fazer comentários sobre o livro. Os que eu comentar vai ser por algum motivo que são livros mais raros ou que nem todo mundo conhece. Porque, por exemplo, não vou ficar indicando a Divina Comédia, por exemplo, todo mundo sabe que é um livro maravilhoso, monumental. Né? Mas os que eu comentar serão livros que eu acho que de repente não são tão badalados, mas eu acho que são importantes aí e efetivos no que se propõe, né? Aí antes aqui eu mostrar só o nosso mural, né? A gente considera isso aqui o mural dos nossos mestres, né? Não são os que nós consideramos como melhores, mas os que mais nos inspiram e nos falam mais intimamente, né? Assim. Então a gente deixa aqui na escrivaninha, né? Muitas vezes estamos escrevendo e aí dá uma olhada nesses rostos, nos inspira, nos anima, né? E faz surgirem ideias também. É uma coisa interessante de se fazer. Então aqui Chesterton, né? Lavelle, Emerson, Maurice Maeterlinck, Lavelle, Gustavo Corsão, Olavo de Carvalho, Ângelo Monteiro, Dante, Hilke, grande Hilke, né? Herberto Helder, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Daniel Faria, Cruz e Souza, Augusto Frederico Schmidt, Cecília Meirelles, Joseph Conrad, Bruno Tolentino, Bernardo Dostoiévski, Flannery O'Connor, Nelson Rodrigues, John Fante e o Charles Langridge Morgan, que também é um romancista assim de qualidade extrema e que foi esquecido, né? Então vamos aqui para os livros. Aqui, primeiro um mundo da arte. Tá meio bagunçada a biblioteca, não tá em ordem, não tá separado por seção nem nada disso. Mas vamos lá. Aqui é um livro de arte bizantina, né? Então é um livro com imagens, tá? É bem interessante. E aqui essa coleção é uma coleção dos prêmios Nobel, né? É uma coleção, o editor Opera Mundi é uma coleção bem interessante. Daqui eu destaco o Salvatore Quasimodo, que é um poeta italiano, muito bom nessa coleção. Esse Sienkiewicz aqui é difícil de pronunciar, né? É um contista bem interessante também. Nelly Sachs é uma poetisa muito interessante alemã. Gorgo Seferis é um poeta grego de bastante qualidade. Esse poeta aqui, ó, Erik Axel Karlfeldt, é muito bom. É um poeta sueco. Ele é protestante, mas assim, era um protestante. Ele é protestante, mas por exemplo, um tipo diferente de protestante, né? Tem um luterano mais raiz, vamos dizer assim. Ele tem poemas exaltando a Virgem Maria, tudo isso. E aqui a tradução do Ivo Barroso, né? Que é um tradutor assim extraordinário. Um dos melhores tradutores do Brasil, na minha opinião. Aqui o Sete Pilares da Sabedoria, que é do livro do T.A. Lawrence, né? Que é aquele do filme Lawrence da Arábia e tudo. Aqui Joaquim Nabuco, Minha Formação, Padre Antônio Vieira, Cartas do Padre Antônio Vieira. Aí aqui dessa coleção então de Nobel tem mais essa aqui é a autobiografia do Mark Twain, livro muito interessante também. Obras completas do Borges, né? Volume 1. Aqui, além dos que eu já destaquei, tem o Solzhenitsyn, o Yeats, mas são peças do Yeats, né? Não são poemas. Mas realmente aqui, dos que a gente tem dessa Boris Pasternak, Pera aí. Esse livro aqui é excepcional, vou até tirar ele aqui pra... Ensaio de autobiografia do Boris... Ixi, tá ruim de sair aqui. Mas é ensaio de autobiografia do Boris Pasternak. Afastar um pouco, aí vocês conseguem ver a melhor. É o ensaio de autobiografia dele. Ele vai pegar bem aquele período da Rússia pré-revolução, né? Então a gente já vai perceber. Assim como ele faz também no Dr. Zhivago. Então realmente é um livro excepcional.
Então, dessa coleção Prêmio Nobel, o que eu mais indico é o Boris Pasternak, Salvatore Quasimo, Gregor Seferis, e Eric Axel Karlfeldt, que é o poeta sueco, principalmente essas. Por exemplo, tem o T.S. Eliot aqui, mas é uma peça do T.S. Eliot. Eu não acho que o T.S. Eliot, embora seja um poeta extraordinário, né? Enquanto dramaturgo, eu não acho tão bom, não. Não é mais da poesia lírica do que da poesia dramática, embora na poesia lírica dele entre elementos da poesia dramática, né? Aí aqui, na coleção do Guerra e Paz, os 4 volumes de Guerra e Paz, aqui aquele do Carpo, né? História da literatura ocidental. Aqui um romance Sparking Brook do Charles Morgan. Romance assim de muita qualidade, né? O Charles Morgan é um dos meus romancistas prediletos e dos livros dele, esse eu acho o melhor. Tem muitas discussões sobre arte no livro, colocadas de um jeito extremamente natural. Porque às vezes na ficção a pessoa quer colocar opiniões dela e fica forçado. E aí os personagens ficam sem substância, são só sombras pro cara ficar dando a opinião dele, né? É um perigo que todo ficcionista corre. E nesse Sparking Brook não, as discussões elas são inseridas com muita naturalidade. A trama é um poeta que ele é meio que uma mistura de uma Santa Teresa d'Ávila, pelos êxtases místicos dele, com um poeta romântico mais sensual, né? Por exemplo, um Byron e tal. E aí tem um triângulo amoroso nesse livro, que é um elemento que geralmente eu não gosto tanto nas histórias não, mas nesse livro aí foi muito bem colocado. Né? É realmente um livro de muita qualidade. Aí tem uma contraposição entre os dois personagens centrais, né? Que o outro é o George, é um médico, é um sujeito muito bondoso, mas mais simples, né? Ele tem até uma certa cultura literária, o pai dele é professor de literatura desse George, mas não é uma alma tão complexa quanto a do Pierce Sparking Brook, que é realmente o protagonista mesmo. E aí, além das discussões de arte, tem discussões sobre morte, né? Porque esse Pierce ele tem uma teoria de que a vida do homem é decidida por 3 elementos, né? Amor, arte e morte. Então, como que é a vida dele no amor, como que é a criação dele e o modo como ele morre, né? Aí aqui tem a Divina Comédia em 2 traduções. Traduções do Vasco Graça Moura e a tradução do Ítalo Eugênio Mauro. Eu sei que a maioria das pessoas acha do Vasco Graça Moura melhor, né? Mas eu preferi... No começo eu achei a do Ítalo bem ruim, mas indo pra frente no livro eu acabei achando ela um pouco menos truncada que a da... Talvez o do Vasco seja mais fiel, né? Acabei achando a do Ítalo um pouco menos truncada. Essa coleção da 34, né? Mas... O Bernardo Souza ele enfatiza muito a tradução do Cristiano Martins. Ele me mandou uns trechos realmente... parece mais fluida, né? O texto parece mais fluido, mas me parece que é de fato a melhor tradução. Só que tá caro pra caramba, R$500 essa do Cristiano Martins. E o Cristiano Martins, assim, já eu vou voltar a falar dele, porque eu tenho aqui um livro um trabalho dele sobre o Rio, que é um ensaio sobre o Rio, que eu achei maravilhoso, né? Descobri por acaso que ele tinha escrito esse livro. Você vê que é um tradutor que ninguém nem lembra mais. O serviço de tradução é meio ingrato, né? Mas ele fez um trabalho assim de crítica literária, de ensaio sobre arte nesse trabalho dele sobre o Rio, que é esplêndido, né? Porque eu tenho lido muitos ensaios sobre o Rio que aí nos últimos tempos, e realmente do Cristiano Martins foi o melhor. Aí aqui a coleção Em Busca do Tempo Perdido do Proust, né? Essa coleção aqui também é muito boa, eu tenho alguns exemplares dela só, né? Que é Clássicos Modernos, editora 34. O Sparking Brook que eu mencionava há pouco também é da mesma coleção. Aí, além disso, aqui tem um Processo Maurícios, do Jacob Wasserman, 1919, do John dos Passos, romancista americano. Tem esse Margaret Hall, O Poço da Solidão. Esse livro, eu comprei ele mais por ele ter sido traduzido pelo José Geraldo Vieira. Eu queria dar uma olhada, mas eu achei a história muito... O começo, uma coisa meio inverossímil, meio tosca, assim, né? Dá pra ver que a mulher escreve bem e tal, mas o enredo começa assim, a família queria muito ter um menino, e aí tiveram uma menina e eles não aceitam que a menina, começam a vestir ele a menina de menino. Achei uma coisa meio meio fora de órbita, assim, não eram pessoas efetivamente loucas nem nada, então achei aquilo meio... Aí aqui esse livro muito interessante, Em Cada Coração um Pecado, Henry Belleman.
Também é um romancista que ninguém lembra, ninguém sabe, mas eu acho um baita de um romance. Em Cada Coração um Pecado. O título original era King's Row, né? Aí traduziram assim. Ah, e o romance do Sparkenbrook, o elemento interessante dele que foi traduzido pelo Mário Quintana, o poeta. Né? Aí aqui, Moby Dick, Herman Melville, baita romance, né? Ficções, do Borges, Tom Jones, Henry Fielding, Almas Mortas do Gogol. E aqui Primores do Conto Universal. Isso aqui é uma coletânea de contos da literatura italiana. Beleza, aí a gente desce aqui. Tratado da História das Religiões, do Mircea Eliade. A Sabedoria da Antiga Cosmologia, Wolfgang Smith. Meditações do Quixote, do Ortega. Um baita livro. Aristóteles em Nova Perspectiva, do Olavo de Carvalho, né? A gente até já comentou esse livro aqui num vídeo. Embora o principal intuito do vídeo não fosse comentar o livro, né? Mas acabou sendo ligeiramente comentado aí. Evasivas Admiráveis, do Theodore Dalrymple. A Loucura e as Letras, livro muito bom do Chesterton, né? Grande ensaísta, brilhante. Tem ensaios aqui maravilhosos. Os Hereges do Chesterton também maravilhoso. A Mito e Realidade, do Mircea Eliade. Banquete de Platão, Apologia de Sócrates. A Sabedoria e o Destino, do Maurice Maeterlinck. Baita livro esse, A Sabedoria e o Destino. Ele está contrapondo. Destinos seriam elementos que não estão em nós, né? Sei lá, seja as coisas que aparecem na nossa frente, a nossa carga genética, tudo aquilo que não é da nossa escolha e que força a gente numa direção. E a sabedoria seria uma espécie de contraposição a isso, né? É um livro que mais ou menos ensina o homem a extrair o máximo do seu destino. Fala da relação do homem com o destino e extrair o máximo, né? Do que ele pode das suas circunstâncias, vamos dizer nesses termos. E a escrita do Maeterlinck é extremamente poética, né? Aí aqui o livro A Dialética Simbólica do Olavo, que é um dos que eu mais gosto dele. O Jardim das Aflições, o Foro de São Paulo, A Filosofia e seu Inverso, o livro é excelente também. Todos esses aqui são muito bons, né? O Homem e os Outros, do Ortega, que o Ortega avalia mais elementos sociológicos, né? O que é Filosofia, do Ortega, livro muito interessante também. Aqui a coleção do Bergson, Os Pensadores, 2 livros do Bergson. Bergson é muito bom para discutir contra o positivismo, né? Contra essa crença, por exemplo, que nossos pensamentos, nossa memória é puramente biológica e química. Ele era um cara assim realmente brilhante. É um sujeito que influenciou bastante o Lavelle, que é o autor que eu acho, talvez o autor que eu mais admire de todos, né? Aí aqui a Intimidade Espiritual do Lavelle. Ciência Estética Metafísica do Lavelle é um livro assim maravilhoso. E na parte do estética, acho que assim, todos os autores, por exemplo, aqui eu já indiquei vários livros, né? Não significa que eu concorde assim com tudo que fala. Inclusive nem nos trechos do canal, né? Às vezes a gente grava um trecho que nem é propriamente a nossa opinião, a gente nem compactou, mas a gente acha que ali está sendo levantada uma visão que é muito interessante. Mas assim, do Lavelle, cara, além de eu realmente concordar com praticamente tudo que ele fala me faz sentido, né? Ele revela coisas que meio que a gente já pensava e não sabia. Nesse Sem Estética Metafísica, na parte de estética, os comentários dele sobre arte realmente ajudaram muito a formar meu senso estético, né? Entre vários livros de estética que eu li. E aqui também naquele Le Puissance de Moi, né? Que é As Potências do Eu. Ele também tem comentários sobre arte muito valiosos ali. Aí aqui é Dialética do Eterno Presente. Depois eu tenho a gente tem uma biblioteca vasta em PDF também. Outro dia eu faço um vídeo dessa biblioteca em PDF, né? E uma dica de ouro, pessoal. Existe um site chamado Anas Archive. Anas Archive. ANNA_S Archive em inglês, né? Que tem, assim, muito livro. Foi um baita achado. Então vale a pena vocês conhecerem. Aí aqui um trabalho do Tarcísio Padilha. Eu lembrei porque muito livro do Lavelle, eu baixei lá, tudo isso, né? Aqui tem um trabalho do Tarcísio Padilha, né? Que é um brasileiro sobre o Lavelle. A Ontologia Axiológica de Louis Lavelle. Teodicéia do Leibniz, um clássico, né? Arte ou Desastre, baita livro também do Ângelo Monteiro, com um ensaio sobre arte e poesia, muito bom mesmo. O Século do Nada, do Gustavo Corsão, Reflexões sobre a Vaidade dos Homens, Ensaios de Estética, do Ortega.
Platão Educador, Júlio Stenzel. É, A República do Platão, alguns diálogos platônicos. Aqui tem o Parmênides, Político, Fílebo e Lises. Aí tem Três Alqueires e uma Vaca, um livro muito, muito bom do Gustavo Corsão de ensaios também. Gustavo Corsão era um prosador de uma qualidade incrível, né? Notas para uma definição de cultura do Eliot, Confúcio e os Analectos, Thoreau, Caminhando, A Vida das Abelhas do Maeterlinck. Embora eu seja um grande admirador do Maeterlinck, essa tradução aqui tá muito safada, viu? Da Martin Claret. Essa edição aqui não vale a pena não, porque tá muito mal traduzido realmente. Ética Nicômaco. A não ser que é assim, né? Às vezes você acha, sei lá, o livro em francês e aí você vai usando esse aqui só para clarear alguns aspectos semânticos e tal, né? Aí pode até ser útil, mas para você ler ele sozinho não vai ser uma leitura tão agradável, creio eu. Ética Nicômaco do Aristóteles, Aforismos do Schopenhauer. Schopenhauer, por muito tempo, eu achava que ele era um louco, assim, né? Porque eu li aquele livro do Will Durant sobre ele e falei, porra, essa filosofia do cara é isso. Mas ele escreve muito bem, hein? E aquele livro, O Mundo como Vontade e Representação, tem trechos, assim, belíssimos. Aí aqui, né? Isso aqui é um tesouro. Um tesouro inestimável. Eu não gosto dessa capa, não. Muito, mas assim, esse livro, ele é tremendo, tremendo, tremendo. Anunciação e Conto de Miracelli, do Jorge de Lima. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o Jorge de Lima aqui no canal. Tempo e Eternidade, A Túnica Inconsútil. Então eles juntaram 3 livros do Jorge de Lima da fase mística, né? Porque ele tem aquele negócio de poemas negros, que é a parte mais fraca dele, ou aqueles sonetos parnasianos e tal, né? E aqui essa parte mística do Jorge, que é uma... E esse livro é muito barato, assim, R$ 15 aí na estante virtual. É um tesouro, cara. Eu considero A Túnica Inconsútil, talvez em toda a poesia lírica nacional, hoje seja o meu livro predileto, né? E a Miracelli também, a Anunciação e Conto de Miracelli é muito bom, né? Tempo e Eternidade é bom também, só que no Tempo e Eternidade o Murilo Mendes foi um pouco melhor que o Jorge, na minha opinião, né? Embora o Jorge seja um poeta maior, ligeiramente maior que o Murilo, a meu ver, né? Sendo os dois muito grandes e muito amigos, uma coisa bonita da nossa literatura é a amizade deles, né? Mas no Tempo e Eternidade acho que o Murilo até mandou melhor. Porém, em geral, o Jorge é muito extraordinário, né? Então, assim, fica a indicação, hein? 15, R$ 20 vocês compram esse livro e é uma maravilha. Túnica Inconsútil é a túnica de Cristo, né? Então, são poemas de uma tonalidade bíblica. E a Miracelli acaba que é um nome que ele deu para a musa dele, vamos dizer assim, né? Então ele está falando sobre todo o mistério da poesia, mas transcende assim só a escrita da poesia, o mistério que há na beleza do mundo natural e a relação dele com a Miracelli, a relação dele com essa beleza. Então é um livro assim incrível, né? Aqui é O Canto da Esfinge, que é uma antologia do Ângelo Monteiro muito boa, organizada pelo Bernardo Souto. Tem um prefácio do Bernardo. Livro das Horas do Hilke, livro de horas. Tradução do Ger Campo. Infelizmente, assim, a tradução muito fraca também. E eu já vi esse livro, não entendo nada de alemão, mas você vê lá o livro original, você vê que o pessoal, que o Hilke rimou em toda ou quase todo final de verso, né? E aqui o pessoal não rima muito, então eu acho que é uma coisa meio crucial, né? De você manter o estilo do... Não gostei dessa tradução não, porém é o Hilke, né? É interessante também pelo ponto de vista semântico, você vê o que ele estava dizendo, né? Aí aqui as elegias de Duino, aqui já é uma tradução estupenda da Dora Ferreira da Silva, que inclusive é uma poetisa muito boa. Dora Ferreira da Silva, e os comentários dela, as elegias no final, também são maravilhosos. Então esse é realmente um grande livro da poesia lírica, um clássico enorme. Aqui um conto do Jacobsen, né? Mogens, que esse Jacobsen, o Rilke o indica muito enfaticamente lá nas cartas ao jovem poeta. O Rilke fala dele como o grande poeta. E infelizmente não achei muita coisa do Jacobsen não de poesia, né? Mas eu achei esse conto aqui, gostei bastante. Aqui meu livro de As Pupilas que Aprendem sobre o Mistério. Estou bem satisfeito sobre esse livro, porque é o último que eu escrevi, né? E as pessoas que leram me fizeram elogios efusivos, e até o Ângelo, que é bem exigente,
fez alguns elogios a ele, falou que eu podia me sentir realizado pelo brilho da dicção poética e pela variação de ritmos, né? Então foi um livro realmente que eu gostei de ter escrito. Aqui o Shakespeare, né? Uma coletânea do Shakespeare com os sonetos dele. Tradução do Jorge Vanderlei, que é uma tradução... Ah, não. Acho que esse aqui é do Ivo Barroso. Peraí. Até... Só que tem só alguns. Ah, não. Não, peraí. Sim, tradução do Ivo Barroso, que é o grande tradutor, né? Tradução do Ivo Barroso, é verdade. Faz tempo que eu não pego nesse livro, eu não tava nem... Tradução do Ivo Barroso, então muito bom, né? Acho que é o melhor tradutor dos sonetos de Shakespeare. E aqui os outros sonetos de Shakespeare, a tradução do Jorge Vanderlei, que é boa também, né? Embora não tanto quanto do Ivo Barroso. Aí aqui poemas do Gôngora. A Melodia das Coisas, aqui são cartas do Rio, que tem cartas além daquelas cartas ao jovem poeta, tem outras, né? Ensaios e contos dele também de ficção. Organização e tradução de Cláudia Cavalcante, que se eu não estou enganado, é Cláudia Cavalcante também que traduziu o livro do grande Georg Trakl, né? De Profundis. Acho que era para estar aqui esse livro, depois eu vejo onde é que ele tá. Aí aqui, então, né, esse do Hilke, aí aqui Camões, lírica, redondilhas e sonetos. Tem uma antologia do Hilke, muito ruim essa antologia, porque a tradução tá bem ruim também. Então não vale muito a pena não. Antônio Roberto, eu não conheço esse tradutor, mas aqui não gostei não, viu? Então já fica, tô avisando para vocês já evitarem, que eu acho que não vale muito a pena não. Aí aqui livro dos sonhos do Borges, né? Ele tá comentando alguns sonhos. Uma antologia poética do grande Augusto Frederico Schmidt. Um grande Augusto. Dicionário de símbolos do Jean Chevalier. Esse livro aqui é muito importante para quem lê e escreve poesia, porque ele pega cada símbolo e vai explicando várias interpretações daquele símbolo em várias culturas. E aí, para que é importante? Quando a gente vai ler um poema, a gente entender melhor os símbolos, e também quando a gente vai criar. A gente pensa, não significa que a gente precisa só usar o símbolo de acordo com o uso tradicional dele, que está consolidado e que está exposto aqui nesse livro. Mas, até para você entender as potencialidades de interpretação de uma coisa do próprio mundo real, sei lá, do sol, da lua, isso aqui vai abrir muito a sua imaginação, né? Então, realmente é um livro, assim, muito, muito, muito bom mesmo, né? Aqui tá em francês, né? Tá no original. Acho que não é um livro tão fácil de achar ele físico em português, mas naquele site Anas Arquivo para baixar ele vocês vão conseguir. Em português, né? Aquele site que eu indiquei. Aqui o Homero, Ilíada e Odisseia, né? Aqui Fagundes Varela. É bem interessante também esse poeta. Tem aqui o Evangelho da Selva e mais alguns poemas soltos. O Evangelho da Selva, ele se propõe a recontar o Evangelho como se ele fosse o Padre Anchieta contando para os índios. É uma proposta muito interessante, né? E me é especialmente caro isso aí porque eu morei em Bertioga e lá tem esculturas lá do Padre Anchieta, porque foi de lá que o Padre Anchieta saiu inclusive para fundar o Rio de Janeiro e tal, né? Chamava Buriquioca, né? Por causa é uma praia no litoral norte de São Paulo que eu morei. E tem uma capela lá no meio das... A capela não, né? Era um lugar onde era uma capela. Tem as ruínas, onde diz que o São José de Anchieta ouviu a voz dos anjos uma vez durante um temporal lá. Então o José de Anchieta, por eu ter convivido bastante nesse lugar, por ser um grande santo, né? Me interessa bastante. E aqui nesse livro o Fagundes Varela teve essa ideia de recontar o evangelho como se ele fosse um Anchieta. E aí é tudo em verso branco, né? Ou seja, o verso não rimado, tá tudo na métrica, mas não rimado, e ficou bem melodioso o poema. Um longo poema, já que ele tá contando o evangelho, é um longo poema, né? Aqui uma antologia da literatura hebraica, muito boa, né? Também, principalmente eu destaco aqui o Nathan Alterman, que é um poeta hebraico. Infelizmente eu queria achar mais poemas dele que o que eu li. E os poemas dele aqui estão traduzidos pela grande Cecília Meirelles. Aqui um livro de sonetos em português, bom, uma boa coletânea até. Aí aqui uma coletânea de poetas na Inglaterra, com a tradução do
Péricles Eugênio da Silva Ramos, Antologia Poética do Augusto dos Anjos, Helder, o Poema Contínuo, então é uma coletânea com várias obras do português Herberto Helder. O Helder, para mim, é um poeta assim. Ele escreve poemas horríveis, às vezes, de um mau gosto tremendo, mas quando ele acerta em compreensão, ele é quase imbatível, né? Poemas como Amor em Visita, Poemacto 2, eu acho poemas assim absolutamente maravilhosos, né? É um estilo muito singular, uma voz muito própria, um domínio do ritmo no verso livre incrível. Grande Helder. Aí aqui é uma seleta de prosa do Bandeira, muito interessante porque o Bandeira vai comentar os poetas e ele faz muitos comentários assim. Ele é alguém que vê o poema por dentro, né? Por causa da grande conhecimento técnico que o Bandeira tem. Então ele observa coisas no elementos de sortilégio verbal dentro dos poemas, né? Que é quando existe um efeito encantatório ali no verso que, por exemplo, a mímese, né, perfeita seria quando o próprio verso ele mimetiza algo daquilo que ele está dizendo. Por exemplo, no poema do Ângelo Monteiro, quando ele fala assim, atirei a mala sobre o mar, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala se debateu. Você vê, o mar sobre a mala, o mar dá a impressão de uma onda que vem, de outra onda que vem, né? Também por conta da vogal A, que é uma vogal expansiva, né? Então, o mar, aí é a onda crescendo, sobre a mar, o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala, e o mar sobre a mala. Tem o efeito da onda, né? Então, Bandeira percebe muito dessas coisas avaliando os poetas e acaba enriquecendo muito a nossa visão, né? Aqui o Coisas e Anjos de Hilke, uma boa antologia do Hilke. Uma antologia interessante, sim. Feita pelos irmãos Campos, que eram poetas assim, né? Não me agradam nada. Mas, enquanto tradutores, eu acho eles bons até, sabe? Teve aquela querela com o Bruno Tolentino, mas eu não os acho tradutores ruins, não. Por exemplo, aquele poema do Hilke, A Pantera, eu já devo ter lido umas 5 traduções dele e nenhuma eu gostei tanto quanto a do Augusto de Campos, né? Que tinha uma visão muito ruim de poesia, uma visão muito ruim sobre muitas coisas. Mas traduzia bem, né? A meu ver, seguindo aquela diretriz não de ser fiel tanto à parte semântica, mas de ser sonoramente muito agradável, né? Aí aqui o Livro do Desassossego do Pessoa, Paraíso Perdido do Milton, A Anulação e Outros Reparos do grande Bruno Tolentino, O Inquisidor do Ângelo Monteiro, O Ignorado do Ângelo Monteiro, são poemas do Ângelo em prosa, A Dimensão Necessária, um livro do poeta João Filho, é um poeta recente, né, atual. Eu gosto de ler também os poetas atuais, para ver em que pé anda a coisa. Aí aqui as poesias completas do Cruz e Souza, As Horas de Catarina do Bruno Tolentino, Murilo Mendes, prosa e poesia. Aqui o livro do Cristiano Martins, que eu falei para vocês, né? Muito bom mesmo, ensaio sobre Hilke. Hilke, o poeta e a poesia. Maravilhoso, maravilhoso. Ele analisa as influências do Hilke, analisa livro por livro. Olha, vale muito a pena. Esse aqui eu sei que tem na estante virtual, viu? Hilke, o poeta e a poesia. Aí aqui poemas escolhidos do Bocage. Aqui meu livro Trigal, que é o que eu lancei antes das Pupilas, que aprende sobre mistério. Estrela da Vida Inteira, que é uma antologia do Bandeira. Aqui uma antologia do Murilo Mendes que eu mesmo fiz. Eu mesmo, só pra mim, né? Guardei aqui, falei, separei os 50 poemas do Murilo que eu mais gosto. Ficou bonita a capa, né? Aí. Bem interessante. Aí aqui, Entre as Ondas, outro livro do Ângelo Monteiro. Morte em Lisboa, livro do Pachá, que é um grande conhecedor aí da língua portuguesa, né? Inclusive tá adoentado o Pachá. Ainda é vivo. Mas tá adoentado agora. Aí aqui, expressões e máximas em latim, São Bernardo de Claraval, Sermões. Esse aqui, Os Santos que Abalaram o Mundo, né? Grandes Mestres da Vida Espiritual, de Antônio Royo Marim. Eu não li esse livro ainda não. A Consciência de Imortalidade do Olavo. MacIntyre, ele morreu esses dias, esse filósofo, né? Um livro aqui sobre a Edith Stein. Tratado da Devoção à Santíssima Virgem. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. O livro da Santa Teresinha, História de uma Alma, né? Maravilhoso. Esse aqui é um trabalho bem interessante sobre a Santa Teresinha também. Aí, Livro das Religiões, O Peso da Glória, C.S. Lewis. A Presença Ignorada de Deus, esse é um livro muito bom do Viktor Frankl, viu?
A gente sempre lembra muito do Em Busca... Como é que é? Em Busca de Sentido, que realmente é um livro maravilhoso. Mas esse aqui é bem interessante, porque ele está analisando casos, ele está analisando o aspecto do inconsciente que é ignorado. Porque assim, o Freud fala muito que a gente tem um inconsciente sexual que é reprimido, né? E aí entra em conflito lá, que alguns chamam isso de ID, né? Inacessível diretamente, a gente chama de coisa, enfim. E isso entraria em contato com o superego, que é a nossa noção de moral que a gente herda da sociedade, falando de um grosso modo, naquela tensão do ego, superego e ID, né? Ou ego, superego, coisa, enfim. Só que aqui o Viktor Frankl também aborda algo que é subconsciente, mas ele aborda mais o subconsciente espiritual. Inclusive ele fala que também gera um recalque, né? Recalque seria quando você reprime muito aquilo e isso acaba tendo um efeito colateral dentro da sua mente, né? E aqui ele fala que também tem isso quanto à nossa repreensão de aspectos espirituais que estão no nosso subconsciente. Então, dando um exemplo, tem um sujeito que ele se considerava ateu, um caso que realmente alguém que o Viktor Frankl tratou, né? Se considerava ateu e esse cara teve um sonho com Cristo que ele foi a coisa mais maravilhosa que ele já sentiu, o maior prazer, mas sim, experiência realmente ímpar. Ele continuou ateu, não deixou de ser, mas isso não impediu que ele tivesse esse sonho e ele mesmo não sabia explicar, né? Por que se eu nem creio em Cristo, não tenho amor por isso, para mim é uma figura que não aquilo me foi tão jubiloso, né? Então ele vai analisando casos assim, o Viktor Frankl. E não é só um estudo de caso também, ele faz comentários, tem capítulos que são comentários gerais assim sobre a coisa, né? Aqui a Suma contra os Gentios, São Tomás de Aquino, Caminho da Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, Sirihan em Busca de Sabedoria, Noite Escura São João da Cruz, Nas Trevas do Leon Blois, livro muito bom, traduzido aqui pelo Roberto Mallet, que é um tradutor muito bom, viu? Tudo que eu li que o Mallet tinha traduzido aí do francês, eu gostei bastante. Aqui as histórias do São Francisco de Assis, né? Confissões de Santo Agostinho, As Glórias de Maria, Santo Afonso Ligório, Jesus, o Filho do Homem, Khalil Gibran, e aqui daquele pseudo Areopagita, que fala muito da teologia negativa e tal, a hierarquia celeste. Aí uma biografia do Beethoven, o Mestre a Margarida, do Bulgakov, 100 anos de solidão, Marques, Amor em Tempos de Cólera, Milan Kundera, A Vida Está em Outro Lugar, Bernanos Sob o Sol de Satã, David Copperfield do Dickens, o Admirável Mundo Novo, só que tá em inglês aqui, né? Retorno do Rei em inglês, Middlemarch da Eliot em inglês. Isso aqui é interessante, meu amigo foi lá pro Chile e me trouxe para eu escrever meus poemas aqui à mão, né? Aí falou, um presente, Pedro, só que eu ainda não... Já vou escrever alguns poemas selecionados, porque, pô, o negócio é muito bonito, né? Vou ter que caprichar na letra também, mas aí só vou escrever meus melhores poemas aqui à mão. Aí Um Sonho Ruim do Bernanos, O Senhor dos Anéis e Grandes Esperanças do Dickens. Aqui vai ficar grande o vídeo, hein? Contos do Leon Blois. Eu acho o Leon Blois um grande escritor, mas não gostei tanto desses contos dele, não. Júnior Fernandes é um poeta atual também, um poeta bem interessante, que eu já gravei alguns poemas dele no canal. Ele é um sujeito muito gente boa, né? Júnior Fernandes, aqui, Sobre as Sombras da Noite. Aí Rambo por Ele Mesmo, Sonetos do Bocage, Dramas do Mar do Herman Melville, Odes Modernos do Antero de Quintal, Aprendendo a Viver, Sêneca. Aí aqui Péricles Eugênio da Silva Ramos, Sol Sem Tempo, é um livro de poesia, né? Aí tem aqui Henry James, Os Inocentes, né? O livro do meu pai de poesia, Balada Beat, Palavras de Amor e Menta. Ele é bem influenciado por Kerouac, esses beats assim, uma poesia mais urbana, né, tal. Aí tem aqui o Carlos Alberto, que é um poeta atual também, Viola Ferida, aqui tem bastante poeta atual. Esse poeta aqui eu conheci ele em Recife, José Mendelo, é um poeta totalmente desconhecido hoje em dia. Não é um poeta atual, na verdade, não, esse aqui já morreu. Mas eu fui lá no Sebo de Recife e vi esse livro e falei, pô, vou levar, um cara é um grande sonetista. Mauro Mota, poeta de Recife também. Aqui
Se eu não me estou enganado, é A Viagem, do Charles Morgan, né? Aquele romancista que eu já elogiei. Não, Retrato no Espelho, livro muito bom. Também, um romance muito bom. O cara é um pintor, né? O Nigel. Aí tem Monteiro Lobato, Pensamentos do Montaigne, aqueles ensaios do Montaigne, né? Stefan Zweig, Transformação, enfim. Aí tem Conto das Duas Cidades do Dickens em inglês. Mais algumas coisas aqui, né? Coriolanos do Shakespeare. Aí aqui a gente tem Presença Poética do Recife, é uma antologia de poetas do Recife. Fortuna Crítica do Daniel Faria. Artigos Filosóficos Tomistas do Corsão. Livro de poemas do Carlos Pena Filho. Isso aqui o Ângelo que me deu de presente, o Ângelo Monteiro. Um livro muito bom. Carlos Pena Filho tinha um domínio assim sonoro do verso impressionante, né? Aqui morreu bem cedo, infelizmente. Aí Graham Greene, Cronin, Ivan Junqueira, são ensaios do Ivan Junqueira sobre poesia. Alguns poemas escolhidos do Borges. Coisa Fora do Texto é do Carreira, né? Um contista atual. Qual que é esse mesmo? Esse livro é bem interessante, História da Arte. O cara ele se propõe, Ernest Gross chama, a pegar as primeiras manifestações artísticas. Isso é bem legal, em tribos, e as mais antigas que a gente consegue rastrear, assim como tem as pinturas rupestres, né? Mas ele pega isso de dança, de poesia, tudo. E embora ele tenha uma abordagem um pouco positivista, mas ele não é tolo, não. É um positivismo que ele sabe que o positivismo não tem como você provar como 2 2 é 4. Então ele abre a possibilidade da transcendência e tal, né? Embora pessoalmente dê a entender que a visão dele seja um pouco mais positivista. É um livro bem interessante nesse rastreio das origens da arte, né? Aí, pois bem, aqui a gente vai entrar bastante, acho que na seara da ficção, né? Essas prateleiras aqui são mais da ficção, embora, como eu já falei, tá meio bagunçado, então vai ter mistura. As Afinidades Eletivas do Goethe, gosto bastante desse romance. 1933 foi um ano ruim, John Fante. Muito bom também essa novela do Fante. Embora o Pergunte ao Pó seja melhor, né? O Castelo, Franz Kafka. Charles Morgan, A Viagem. Nikolai Berdyaev, O Espírito de Dostoiévski, muito bom. Thomas Mann, O Eleito. Escritos da Casa Morta, Dostoiévski, A Montanha Mágica. Doutor Fausto, Crime e Castigo, Idiota. The Complete Stories, Flannery O'Connor. David Herbert Lawrence, Canguru, um romance bom, mas o melhor romance do David Herbert Lawrence que eu li até agora, eu nem tenho ele aqui, é o Mulheres Apaixonadas, né? Eugênia Grandet, do Balzac. Diário de um Pároco da Aldeia, muito bom, né? Do Bernanos, muito bom mesmo. A Imortalidade de Milan Kundera, A Brincadeira Kundera. Diário Íntimo do Kafka, O Processo Kafka, América Kafka. O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. Paris é uma Festa, do Hemingway. Outono da Idade Média, essa aqui, por exemplo, tá misturado, né? Do Huizinga. O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse. Felicidade Conjugal, Tolstói. A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói. Os Miseráveis. E Contos do Jack... Nem tá dando mais pra enxergar, né? Contos do Jack London. Aí aqui, Balzac. História dos 13. Aqui são 3 narrativas do Balzac, né? Aí tem Edgar Allan Poe. Judas Obscuro, do Thomas Hardy. Eu não li ainda esse Judas, não. Eu li o Longe deste Insensato Mundo, gostei. O filme também é muito bom. Stendhal, Joseph Conrad, Linha de Sombra, O Morro dos Ventos Uivantes. Faulkner, Luz em Agosto, muito bom. Santuário Faulkner, Os Dublinenses. Isso aqui é um grande livro de contos, viu, do James Joyce. Gostei muito mesmo, Os Dublinenses. São contos todos passados na Irlanda, né, como o nome já sugere. 10 anos do Ensaios do Corsão, muito bom. Machado de Assis, Isaú Jacó. A Selva, Ferreira Castro. Inglês de Souza, Contos Amazônicos. Raquel de Queiroz, As Três Marias. A Forma Secreta, Augusto Maia. É um livro interessante de crítica literária. Homens e Destinos, do Carpo. Miguel Reale, um livro de autobiografia dele. Clássicos do conto russo, Quincas Borba, O Ateneu, A Secreta Mentira. Esse aqui também é bem legal.
É um escritor bem esquecido aqui no Brasil, mas ele influenciou muita gente lá nos Estados Unidos. Um grande contista. Eu gostei, é uma melancolia interiorana, provinciana, muito bom nos contos dele, né? Sherwood Anderson. Eu descobri ele porque o John Fante era muito fã dele, né? Acho que eu tava. Aí eu vi isso aí, acho que no Pergunte ao Pó. Falei, pô, vou atrás. E realmente gostei muito mesmo. Sherwood Anderson, grande contista. São Bernardo Graciliano Ramos, Angústia Graciliano, Cartas do Graciliano. Aqui Conversa em Sol Menor do Corsão. Os Maias do Essa de Queiroz. Contos da Clarice Lispector. 40ª Porta José Geraldo Vieira. Aí aqui. Sonetos do Augusto Schmidt. Assim, eu acho o Augusto Schmidt um grande poeta. Eu sou muito grato a ele mesmo. Mas eu acho que o soneto não era a principal praia dele, não. Né? Tem alguns sonetos muito bonitos, mas não era a principal praia dele, não. Agora, ele no verso livre, ele arrepiava. Aqui os cânticos da Cília Meirelles, né? Elizabeth Bishop, uma antologia dela. A Servidão Humana, Somerset Maugham. Do Maugham, o romance que eu mais gosto, eu não tenho ele aqui, infelizmente. Mas olha, acho que não. Não sei se ficou em São Paulo. O Fio da Navalha, é maravilhoso, né? As Ilhas Correntes do Hemingway. Além do Apenas Moderno, são ensaios do Gilberto Freire. O Trabalho e os Dias do Exílio e Teogonia. Camus, o Estrangeiro, né? Um livro sobre Solzhenitsyn. Não é dele, mas é sobre ele. História da Eternidade, Jorge Luiz Borges. Steinbeck, Filho Desejado. Merne, de Graham Greene. Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência. O Anjo, do Jorge Lima. Ah, sim! Esse romance de Jorge Lima eu comecei a ler, eu não gostei tanto não. Mas eu vou tentar mais, sabe? Porque talvez melhore muito no final. Eu li realmente só o comecinho. Porque eu li A Mulher Obscura do Jorge Lima, eu me espantei. Porque além do cara ser um poeta assim extraordinário, é um romance muito bom. Eu gostei muito. A Mulher Obscura. Então eu vou até retomar isso aqui, O Anjo. Marcel Proust, de novo, né? Aqui o Amor de Swan. Doris Lessing. São contos da Doris Lessing, né? Contos de qualidade também. Camilo Castelo Branco, Expresso do Oriente, Graham Greene, Jung, O Si Mesmo Oculto, Péricles Eugênio da Silva Ramos, A Noite da Memória, uma antologia do Bertolt Brecht, não gostei dessa antologia não. Senhora do José de Alencar, A Intimidade, esse é um padre que foi morto, cara, era um padre poeta, Oscar Bertoldo, gaúcho, foi morto a facada. Mas aqui são mais assim, não é bem poesia. Ele era poeta e tem poemas bonitos. Mas esse livro em específico é quase como se fossem uns aforismos, assim. É meio que algo entre o aforismo e a poesia. Cascalho, do Herberto Salles. A Volta do Parafuso, Henry James. Doutor Givago, do Pasternak. Véu Pintado, do Somerset Maugham. Decameron, Nenenzinho acordou, tá mandando ver na Goela, hein? O Lírio do Vale, do Balzac. Esse aqui é um Ensaios do Padre Henri Bremont. O Bremont, eu só tenho esse livro dele, aqui são ensaios em francês, né? Mas assim, ele também é outro cara que... Ele tem um entendimento de poesia, a meu ver, muito incrível. Muito, e embora o cara seja padre, assim, não, ele tem a visão da medida das coisas, sabe? Não é uma visão moralista, o fato dele ser padre não faz ele olhar a coisa de um jeito distorcido. Não que você, lógico que ser padre é uma coisa maravilhosa, né? Eu sou católico, mas às vezes a pessoa, quando ela vai discutir arte, tem algumas nuances que ela não entende. A chance disso acontecer com um sacerdote é relativamente grande, mas ele tem uma visão, assim, extraordinária. No livro A Poesia Pura, né? E como é que é? Prece e Poesia, que ele analisa ali a relação do místico com o poeta, eu achei uma coisa assim, fora do normal, de tão bom. Conheci ele através do Lavelle, né? Almas em Conflito, do Cronin. Aí aqui, Escolha e Sobrevivência, do Ângelo. Tá assim sem a capa porque os cachorros meteram o dente na capa quando chegou aqui. A Clave do Poético, são ensaios do filósofo da arte Benedito Nunes, brasileiro, né? Que inclusive influenciou bastante o Ângelo. Impressões e Expressões, do José Geraldo Vieira, são ensaios também sobre arte. José Geraldo Vieira, Casa Grande Senzala, Contos Herman Melville. Joseph Conrad, No Coração das Trevas, e Joseph Conrad, Um Anarquista e Outros Contos.
Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, José Lins do Rego, Fogo Morto. Você vê o Nelson do Nelson, acho que a gente só tem esse livro aqui físico, mas em PDF a gente tem uma porrada, né? Camilo Castelo Branco, Marcel Proust. Esse livro aqui, além dos contos serem maravilhosos do Proust, eu tenho muito carinho por ele, porque, de certo modo, foi graças a esse livro aqui que eu conheci a Clara, né? Você vê como a vida é decidida no detalhe. Eu tava andando lá em São Roque, morava em São Roque na época, passei na frente de uma livraria, comprei o livro, e aí gostei muito do conto chamado Fim do Ciúme, e fiz uma postagem nisso e a gente começou a conversar, né? Isso acho que há 5 anos atrás. Hoje estamos casados aqui. Temos nosso bebezinho que talvez tenha dado pra ouvir, ele tava dando uma choradinha ali. Então vê como a vida da gente é decidida no detalhe, né? Aí, Nietzsche, Além do Bem e do Mal, A Brisa da Manhã, Charles Morgan, Fitzgerald, José o Provedor, do Thomas Mann. Não com estrondo, mas com gemido, do Dalrymple, né? Dalrymple é psiquiatra, que ele era um psiquiatra e um ensaísta também de muita qualidade. São mais ensaios de crítica cultural, né? Os Irmãos Karamazov, pra mim, o romance de todos os romances que eu já li, o que eu mais gosto. Isso aqui é uma maravilha incrível. Inclusive, tenho que gravar, esses vídeos longos dão um trabalho tremendo, né? Mas tenho que gravar mais coisas dele. Eu gravei o capítulo do Inquisidor inteiro, deu uns 50 minutos de vídeo. Preciso fazer outras gravações aí no canal. Aí, Livro da Vida da Santa Teresa d'Ávila, Contos do Tchekov, que é um contista assim brilhante. Esse livro aqui também eu vou dar uma ênfase nele, porque Mistérios e Costumes. A Flanner está avaliando muito a tensão que existe no escritor religioso entre as exigências específicas da arte, as quais não dá para escapar se você quer fazer uma coisa bem feita, e a cosmovisão do sujeito, enquanto católico, enquanto cristão, tudo isso, né? Ela tem um entendimento também muito, muito profundo dessas coisas e nada esquemático. Ontem mesmo eu estava relendo uma frase dela desse livro que ela diz assim, que muita gente acha que a graça ela pode ser separada da natureza e ser vida crua e pura, né? Como uma coisa... Ou seja, o cara quer mostrar a presença da graça na ficção, mas não quer assumir as coisas que existem na realidade, como o pecado, o mal. Porque a Flannery usava muito o grotesco para mostrar a graça, né? Então os comentários dela assim são muito... E ela era muito mal compreendida, porque não é nada óbvio. Então o pessoal achava que ela estava fazendo uma exaltação ao mal, à brutalidade, muitas vezes, quando era totalmente diferente disso, né? Era uma mulher de uma inteligência assim fora do comum e uma escritora muito talentosa, né? E aqui esse livro que eu só li pouquinha coisa dele, eu ganhei ele recentemente, meu amigo Brian me deu, Compêndio de Teologia, Ascética e Mística, eu gostei muito, vou continuar a leitura muito em breve, né? Por esses dias, inclusive. Aproveitando aí que eu tô de férias. Beleza, pessoal? É isso. Aqui são os caderninhos de anotações, nossas anotações do livro, pasta, né? É isso. Depois eu faço da nossa biblioteca em PDF, que tem muita coisa. Muito livro meu ficou em São Paulo, infelizmente. Porque quando eu vim morar aqui em Dourados, eu só vim com a minha roupa do corpo e alguns livros na mochila, né? Mas aos poucos a gente tá restabelecendo aí nossa modesta biblioteca. Valeu, é isso aí, até a próxima, hein?